Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, bem-vinda de volta. Essas Metso Amazônia, Metso Rio de Janeiro, para matar a gente de inveja. Ai, foi bom demais, viu? Passou rapidíssimo. Curti uns diazinhos lá em Belém, foi ótimo. Depois fiquei turistando aqui no Rio de Janeiro mesmo, gente. É bom demais morar onde o pessoal passa férias, viu? Vou te falar. E a Sinveste da Marisa Monte. Olha aí a Marisa Monte aparecendo nos meus rolês. Adorei isso aí. Eu não sei o que está acontecendo. Fui no show Dominguinho, né? Turnê Dominguinho teve show aqui no Rio de Janeiro. No primeiro show, canja da Marisa Monte. No dia seguinte, fui no Batuque do Pretinho da Serrinha, canja de quem? Marisa Monte. Estou quase amiga dela. Vou pedir para me seguir no Instagram, sei lá. É um hat-trick de Marisa Monte, porque você já tinha ido no show dela mesmo, então. É verdade. Ai, bom demais. Bom, mas acabou-se que era doce. Vamos voltar aqui para nossa vaca fria, né, Vera? Porque continuamos aí com problemas antigos. Nesse fim de ano, a gente começa aqui o Viva Voz com informação em Brasília. O presidente Lula está planejando fazer um ato político no dia 8 de janeiro. Já virou uma espécie de tradição, né? Ele tem feito, mas esse ano com um fato novo, que deve ser o veto ao PL da dosimetria também nesse ato. A Isa Staciarini tem as informações aí em Brasília. Oi, Isa, boa noite para você de novo. Pois é, Carol, boa noite para você, agora para Vera e para os ouvintes. O presidente Lula pretende transformar esse veto, né, ao PL, ao projeto de lei aprovado pelo Senado da dosimetria, em um verdadeiro ato político, ou seja, vai usar um evento que está sendo organizado no Palácio do Planalto, ocasião em que vai vetar a proposta. Agora, isso acaba escalando a crise com o Congresso, isso porque o Congresso já prepara a derrubada do veto e, além disso, é encarado como uma forma de Lula acabar escalonando, né, tensionando ainda mais essa relação que já está fragilizada. Isso porque o ministro que organiza esse ato, que é o Guilherme Boulos, já planeja distribuir os convites, né, aos chefes de todos os poderes da República, o que inclui os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, além do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin. Portanto, acaba sendo uma afronta caso Lula vete o projeto com a presença de todos os representantes dos três poderes da República nessa cerimônia. Cerimônia essa que esse ano já ficou bastante esvaziada. Os presidentes da Câmara, do Senado, do Supremo também foram convidados, mas não marcaram presença. Ao contrário, mandaram os representantes dos poderes e também que contou com baixo quórum de parlamentares, inclusive do Centrão. Portanto, acaba sendo uma aposta ali, com quem eu conversei hoje, do presidente Lula, claro, marcar posição de forma contrária ao PL da dosimetria, mas ao mesmo tempo escalonando essa crise que já vem de algum tempo. Isso foi dito, inclusive, hoje mais cedo, pelo líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT, que comentou a intenção do presidente em juntar o ato político do dia 8 de janeiro com o veto do projeto e chegou a chamar de pastel de vento e fake news as críticas que tem recebido por ter negociado a aprovação do PL da dosimetria, que o governo radicalmente é contra, em troca da análise que prevê a taxação das bets e das fintechs. Vera e Carol. Isa, boa noite. Bom, por falar em dosimetria da pena e da pena do Jair Bolsonaro, tá para acontecer aí a marcação da cirurgia do ex-presidente, já autorizada pelo Supremo, e a defesa deve informar a data, né? Tem alguma novidade em relação a isso?
Pois é, Vera, o que a gente aguarda nesse momento é de uma manifestação, né, dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro no processo. Eles ainda não citam a data da cirurgia, mas uma nota divulgada ontem fala que a cirurgia vai ser para corrigir uma hérnia inguinal bilateral, depois que exames clínicos e de imagem confirmaram esse problema. Essa nota é assinada tanto pelo cirurgião geral Cláudio Birolini quanto pelo cardiologista Leandro Echenique. Eles citam que Bolsonaro precisa ficar internado para fazer esse procedimento e os exames, segundo os médicos, mostram que parte do intestino estava projetando para fora da parede abdominal durante a manobra que é chamada de Valsalva, que aumenta a pressão interna do abdômen. Essa nota ainda explica que ele precisa desse tratamento cirúrgico denominado herniorrafia inguinal bilateral e os médicos programam um chamado de bloqueio anestésico nervofrênico, que é responsável ali pelo movimento do diafragma devido aos problemas constantes que Bolsonaro tem de soluço. Mas como eu comentei, a nota não fala de data exata da cirurgia, nem tempo de previsão de internação, cita só que Bolsonaro vai precisar ficar hospitalizado para fazer os 2 procedimentos. E a gente aguarda essa manifestação da defesa no processo. Vera. Maria Luísa, obrigada. Ô Vera, deixa eu voltar no primeiro ponto aí da fala da Isa, né? Esse ato que o presidente Lula deve fazer no dia 8 de janeiro, com veto ao PL da dosimetria. Claro que o governo quer marcar posição até simbolicamente contra o projeto, mas foi um projeto que foi aprovado com acordo com o líder do governo, ainda que seja um acordo, né, procedimental e não exatamente no mérito, e um veto que quase certamente vai ser derrubado pelo Congresso, né? Parece uma coisa esquisitíssima, né? Você convida o presidente da Câmara e do Senado para um ato. Olha, vou aqui vetar essa coisa que vocês aprovaram, mas vem aqui, vai ter ali um bolinho, né, para brincar com o café com bolos que o ministro usava na campanha dele. Vai ter bolo e veto aqui nessa solenidade, mas a gente quer muito a presença de vocês. Não vai ser torta de climão, vai ser um veto ali amigável. Quer dizer, não dá para entender muito a constituição desse ato, qual seria o cerimonial envolvido aí em você fazer um ato com essas características e juntando coisas que absolutamente não são compatíveis. Uma coisa é o presidente vetar, e era previsível que ele fosse vetar. Mudaram a pena do Bolsonaro e dos outros condenados pouquíssimo tempo depois da condenação, logo depois do início do cumprimento das penas, de um julgamento histórico feito ali com com acesso a muitas provas, a muitas evidências, e aí, então, chega para o Lula, é previsível que ele vete. Como o Congresso aprovou isso num acordo entre a direita e amplos espectros ali do centro, é também previsível que seja derrubado esse veto. Então, como sempre, vai ficar para o Supremo Tribunal Federal decidir. Um ato alusivo ao 8 de janeiro, nessa linha que o governo diz para que nunca mais se repita, etc., só faria sentido se fosse uma coisa dos 3 poderes, uma coisa institucional. Nessa circunstância em que um veta, o outro derruba o veto e um terceiro poder tem de decidir o que vale, não tem clima nenhum para todo mundo se juntar num congraçamento falando da gravidade do 8 de janeiro, até porque agora a gente tem uma divergência colocada, formal, quanto a essa gravidade, porque o Congresso está dizendo, olha, a gente considerou grave, mas não tão grave assim, tanto que estamos aqui dando um abatimento nessas penas. Então, tudo isso não para muito em pé e não faz um conjunto compreensível do que o governo está querendo, onde está querendo chegar. É uma afronta mesmo ao Congresso? É para constranger? Porque é isso que fica parecendo, que você está chamando as pessoas para um ato para constrangê-las, e isso não parece uma maneira nem um pouco eficaz de começar o ano eleitoral, afugentando partidos que ainda que não venham inteiros
podem dar apoio ao Lula em algumas praças ali, em algumas regiões do país, e afrontando o presidente da Câmara e do Senado, que, bem ou mal, ainda vão ter de votar muitas medidas ao longo, pelo menos, do primeiro semestre do último ano de mandato. Então, achei esquisitíssimo, mesmo com o Palácio, todo mundo com quem eu falei, ninguém sabe dizer direito de onde que essa ideia surgiu e nem se isso está confirmado. Justamente, as fontes com as quais eu falei lá no Palácio alegam essa questão óbvia, que você convida as pessoas e depois vai vetar um texto na presença deles, foi o que eu ouvi de uma fonte. Não tem muito cabimento, Carol. Talvez estejam contando com essa ausência já, né? Porque nesse ano os presidentes das casas também já não foram, então a gente convida, mas eles não vão vir, a gente marca a posição do governo como grande defensor da democracia e posição contrária ao PL da dosimetria. Imagino que a ideia seja essa, né? É um jeito bem legal de fazer amigos, né? E de aumentar a governabilidade. Eu achei inteligente. Acho que quem pensou nessa ideia tá de parabéns. Agora, Vera, já que a gente está falando de PL da dosimetria, deixa eu trazer aqui a informação de hoje a respeito dos passaportes, né, do Eduardo Bolsonaro e do Alexandre Ramagem, e também pedido de extradição do Ramagem. Vou começar por essa segunda informação, porque o Ministério da Justiça informou ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo que já solicitou ao Ministério das Relações Exteriores a extradição do ex-diretor-geral da Polícia Federal, Alexandre Ramagem. Comunicação foi feita em resposta a uma mensagem eletrônica enviada pelo gabinete de Alexandre de Moraes em 17 de dezembro. Segundo esse documento, o pedido de extradição foi encaminhado no mesmo dia ao Itamaraty. E novas informações sobre o caso, então, vão ser repassadas ao Supremo assim que estiverem disponíveis. E a Câmara hoje suspendeu os passaportes diplomáticos do Ramagem e também do ex-deputado Eduardo Bolsonaro depois da cassação. É um procedimento ali também já esperado, né? Porque uma vez que eles perderam os mandatos, perdem também os passaportes e perdem também as esposas e os filhos dos parlamentares. Era previsível, era esperado. A gente sabe que todo o processo de extradição de brasileiros que estejam nos Estados Unidos é bem complexo, depende de uma autorização explícita do Departamento de Estado, e embora a gente tenha visto uma melhora significativa nas relações entre Brasil e Estados Unidos, a ponto de até o Marco Rubio, que era alguém muito hostil ao governo Lula no início, admitir essa melhora e fazer alguns elogios à forma como o Brasil conduziu as negociações do tarifaço, daí é esperar que o governo Trump extradite um bolsonarista, como é o Alexandre Ramagem, a pedido do governo brasileiro, eu acho que ainda tem de ser construído, não vai ser algo tão simples e nem automático. Esse é o passaporte que ele usou para deixar o Brasil, porque o outro passaporte estava retido pela Polícia Federal. Então, a rigor, a situação do Alexandre Ramagem passa a ser a situação de muitos imigrantes que estão sendo, inclusive, expulsos dos Estados Unidos, né? Porque estão sem documentação. Mas ele tem essa circunstância de ser alguém aliado do campo da direita. Talvez por isso haja, em relação a ele, uma condescendência maior do que em relação a outros imigrantes que estão sendo simplesmente deportados, né? Ele poderia ser deportado até, em vez de ser extraditado, mas não acho que vai ser algo assim tão simples. Eduardo Bolsonaro perdeu o mandato na semana passada, fez vários vídeos criticando o presidente da Câmara, criticando o presidente do Senado, mesma coisa o Alexandre Ramagem, vociferando, chamando todo mundo de covarde, quando na verdade quem se evadiu do país para não cumprir uma pena decretada pela justiça foi ele, né? Então, conceito de covardia, se for seguido ao pé da letra, quem foge é que é covarde, né? Mas ele achou por bem gravar esses vídeos à distância e pelas redes sociais, é todo mundo muito valente, Carol. Pois é. Agora, no caso do Ramagem, não era nem para ele ter conseguido sair do Brasil, né? Agora perdeu o passaporte diplomático, mas já estava com ordem de apreensão de passaporte. Então, teve uma comida de bola aí grande. Agora, finalmente, o passaporte foi, de fato, cancelado e tem esse pedido de extradição. Vamos ver quanto tempo demora para isso acontecer, se é que vai acontecer, né? Comida de bola do Supremo, da PF, de todo mundo envolvido aí. Ele fez aquele caminho via Guiana.
e conseguiu chegar aos Estados Unidos usando esse passaporte, que agora está cancelado. Então, a rigor, agora ele está mesmo de maneira ilegal nos Estados Unidos. O Vera, falando em atritos entre os poderes, tem a questão das emendas, né? Tá valendo aquela liminar do ministro Flávio Dino suspendendo aquele dispositivo que poderia ressuscitar emendas parlamentares que não foram pagas aí nos últimos anos, né? De 2019 até 2023. O plenário do Supremo Tribunal Federal ainda não apreciou essa matéria, inclusive adiou essa votação. E, Samantha Klein, o presidente Lula deve vetar, inclusive, esse trecho, né? Essa é uma expectativa, mas que pode trazer aí prejuízos nessa tentativa de distensionamento das relações entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Mas, além disso, vale dizer também que a análise da liminar do ministro Flávio Dino vai ficar somente para o ano que vem. Inclusive, o julgamento em plenário virtual já está agendado para os dias 13 a 24 de fevereiro. Até lá, os pagamentos dessas emendas, que foram barradas entre 2019 e 2023, seguem cancelados. Existe ainda a possibilidade do presidente vetar esse trecho da lei que resgata o orçamento secreto, evitaria aí um desgaste com o judiciário, mas aumentaria esse desgaste, claro, com o Congresso. Lula tem sido aconselhado por pessoas próximas a vetar esse trecho, mesmo depois do texto ter passado aí com o aval do Palácio do Planalto. Lembrando que esse ponto foi acordado, entrou como um jabuti naquele projeto de lei complementar que corta de forma linear parte dos benefícios fiscais concedidos pelo governo, aumenta aí também a tributação das bets. Lembrando que esse texto foi aprovado pelo Congresso na semana passada, um pouquinho antes do orçamento, ou seja, um complementa o outro para tentar fechar as contas. O prazo para a sanção é até 12 de janeiro, então o presidente Lula está analisando. Caso o veto seja realmente confirmado, o ato deve ser comunicado ao ministro Flávio Dino. O presidente do Instituto Fiscal Independente, Marcos Pestana, afirmou que o grande problema no caso é a questão que envolve a transparência dessas emendas. Lula também tenta construir uma relação aí com o Congresso, depois desses embates recentes, em especial junto a Davi Alcolumbre, com a indicação de Jorge Messias. Então, o ano que estava fechando ali um pouco mais tranquilo, teve essa nova turbulência e, sem dúvida, a discussão das emendas será retomada no começo de 2026. Com vocês. Obrigada, Samantha. Mais uma história que ficou meio truncada, né, Vera? Porque o que os parlamentares dizem é que teve um acordo com o governo, que teria sido inclusive um pedido do governo para poder usar recursos de restos a pagar para pagar obras inacabadas e tal, e aí agora o Lula pretende vetar. Exatamente, eu falei exatamente a mesma coisa com o Sardenberg hoje mais cedo, Carol, que era uma coisa também que tinha outro telefone sem fio, porque o deputado Aguinaldo Ribeiro, que foi quem relatou esse projeto na Câmara, disse que incluiu o jabuti, para quem não é muito familiarizado com esse jargão da cobertura política, é o tipo de coisa que entra ali de contrabando num projeto e não tem nada a ver com a matéria original do projeto. E como o jabuti não sobe em árvore, né, a gente chama de jabuti porque se ele está lá na árvore é porque alguém colocou ali. E ele diz que colocou o jabuti a pedido do governo. E o relator no Senado foi o senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo. Então, se o governo estivesse tão indignado assim, achando, nossa, puseram um jabuti na árvore, quem será que foi? Teriam mandado o Randolfo tirar o jabuti de cima da árvore, devolvê-lo ao solo e, portanto, não precisaria vetar nada. Então, é tudo muito esquisito. Fica parecendo que o governo realmente fez alguma coisa ali com a mão do gato. E aí, quando o Flávio Dino mostrou do que se tratava, falou, não, então a gente vai vetar. Mais uma coisa que não vai ajudar em nada a construção dessas relações. Samantha até que está bem imbuída do espírito natalino, que ela falou, eles estavam tentando melhorar, porque, na verdade, tudo que acontece é só para atrapalhar essas relações. E ela lembrou uma coisa que eu nem estava me lembrando mais, que é a indicação do Jorge Messias. Imagina, nesse clima que está,
em janeiro, voltar com esse assunto. Então, continua tudo muito truncado ali, e esse assunto é mais um deles. Mas é aquela coisa, né? Incrível a insistência do Congresso em fazer dessas emendas um instrumento sem nenhum tipo de transparência. Tenta por aqui, tenta por ali, aí não pode mais emenda RP9, você inventa uma outra rubrica, aí não pode mais emenda PIX, você dá um jeitinho, aí não pagou lá atrás, você tenta enfiar via restos a pagar. Então, todo tipo de drible, nas várias vezes em que o Supremo Tribunal Federal já determinou procedimentos de transparência e rastreabilidade para as emendas, o Congresso segue tentando modificar. Na semana passada aprovaram o orçamento do ano que vem com um enorme recurso para emendas, mais de 60 bilhões de reais. Isso também claramente vai ter veto. Aumentaram demais o volume de emendas, sacrificando programas que o governo quer fazer andar no ano eleitoral, entre eles o PEDMEN. Então vai vir mais veto aí, mais relação truncada, mas é isso, o Congresso já é senhor de uma fatia gigantesca do orçamento da União e não se conforma com isso, quer sempre aumentar o seu poder de destinação dos recursos. Bom, vamos fazer aqui o nosso intervalo, depois o repórter CBN e voltamos já já com o Viva a Voz, também com o noticiário internacional. Hoje tem Eduardo Graça aqui com a gente. Estamos de volta com o Viva a Voz. Vera, vamos falar da polêmica do dia, que esse comercial das Havaianas com a Fernanda Torres acabou virando uma mega polêmica aí, com até campanha de boicote a Havaianas, porque no comercial a Fernanda Torres diz que não deseja que as pessoas comecem o próximo ano com o pé direito, mas sim com os dois pés na porta e tal. Aí tem toda uma fala. E aí os políticos da direita entenderam como uma mensagem subliminar de esquerda, dizer que não vai começar o próximo ano com o pé direito. Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira foram para as redes sociais criticar e defender boicote aí a Havaianas. Aí os parlamentares da base governista responderam também divulgando vídeos na internet mostrando seus próprios chinelos. Virou uma polêmica nas redes sociais e acabou que teve até queda no valor das ações da Alpargatas, né? Que é a empresa controladora da Havaianas, perdas aí de 200 milhões de reais na Bolsa em meio a essa polêmica toda. O pessoal tá vendo pelo em ovo? Tá vendo pelo em ovo, tá vendo coisa onde não tem. Gente, é óbvia a estratégia e a tática envolvidas aí nesse estardalhaço, né, que a direita fez. Eles vêm de uma sequência de notícias tenebrosas para a direita, que envolve a prisão de Jair Bolsonaro, dos generais e dos outros, cassação do mandato do Alexandre Ramagem, renúncia da Carla Zambelli, cassação do mandato do Eduardo Bolsonaro, a operação, busca e apreensão em relação a vários parlamentares aí do PL, com o achado de dinheiro em espécie na casa do líder do PL, Sóstenes Cavalcante, que vem a ser também um expoente da igreja evangélica, etc. Então, uma sequência de notícias ruins. O que a gente vai achar aqui para reunir a tropa e para causar uma celeuma e para levar as pessoas a fazerem aquilo que mais se faz hoje em dia, que é externar o ódio aleatório nas redes sociais. Opa, tem aqui um comercial que fala em direita, com a atriz do filme Ainda Estou Aqui, outro check, nesse momento tenebroso. Então pegaram e foram, abraçaram esse assunto, ali desvirtuaram completamente o comercial. É óbvio, gente, todo mundo tem pé direito e pé esquerdo. E isso não tem nada a ver com a ideologia que você professa. Se você ficar andando só com o pé direito porque você odeia a esquerda, uma hora é capaz de você tropeçar e cair. Você vai ter que ficar andando em outro. Quer dizer, é ridículo isso, é ridículo. É uma das coisas mais bizarras que eu vi nos últimos tempos. Eu demorei para acreditar que alguém estava levando esse negócio a sério, entendeu? É uma propaganda de chinelo.
chinelo de dedo, chinelo de praia, chinelo que você usa no pé direito e no pé esquerdo. É óbvia a mensagem que a propaganda quis passar. Se é bom o comercial ou se não é nossa missão aqui no Viva Voz fazer análise semiótica de propaganda de qualquer produto. Mas o que se quis ali é entrar com os dois pés, entrar com o pé na porta, entrar de uma maneira destemida, de uma maneira ali corajosa, encarar a vida de frente, como é que é? 2 pés na porta, 2 pés na estrada. 2 pés na estrada. É isso, tipo, vai com tudo para 2026. E no final ainda tem um slogan da Havaiana que é justamente todo mundo usa. Se alguém no briefing, seja o redator, seja a agência, seja o cliente, tivesse pensado que alguém faria essa leitura desarrazoada de um comercial, é óbvio que não teria deixado ir adiante, porque ninguém quer criar divisão política num comercial de chinelo, de um chinelo que tem como marca justamente todo mundo usa. Então é muita falta de problemas reais, muita falta de um pernil para assar, um tender ali para enfiar aqueles cravinhos, uma árvore de Natal para montar. Gente, fim de ano tem muita atividade, dá para arrumar outras, e diversionismo das más notícias com base numa coisa tão ridícula é um pouco demais, até para quem gosta de ser massa de manobra de estratégia de político em redes sociais. Eu acho que as pessoas podiam usar um pouco o cérebro, o lado esquerdo e o lado direito do cérebro, os dois, e pensar, não, isso aqui está um pouco ridículo demais, eu vou passar para o próximo tópico. Gente, é uma expressão que todo mundo usa, né? Pé direito. Bom, ainda fala em 2 pés na jaca. Eu vou perguntar pro Sardenberg, quando ele fala pé na jaca, se é o direito ou se é o esquerdo. Cuidado. Pode dar polêmica isso daí. Quando for pular 7 ondias do Réveillon, com que pé que... Olha, se você for dividir o mundo dessa maneira maniqueísta, esquemática e burra, vai sobrar muito pouca coisa. Imagina alguém de direita que é canhoto. O tipo de dilema que a pessoa vai começar a sentir. Não pode, vai ter que aprender a desenhar, escrever com a mão direita. Imagina o Gerson, canhotinha de ouro. Hoje em dia seria cancelado. E por aí a gente pode ficar viajando nessa maionese infinitamente, porque é isso, né? A esquerda e direita são muito mais do que conceitos políticos, e mesmo para conceitos políticos já é bastante reducionista, né? Se a gente for olhar o mundo, tem muito mais matizes do que falar que uma pessoa é de direita ou de esquerda. Então eu achei realmente deplorável começar a semana com isso. Fui dormir ontem e não tinha isso, acordei hoje já tinha isso, chinelo cancelado. Até resgataram uma campanha aqui de 2014 com o Romário, na época da Copa, que eles mandavam a Havaiano pé esquerdo lá para a Argentina. É isso, gente, é uma brincadeira. Bom, vamos para o intervalo? Pra gente voltar com o Eduardo Graça? Depois disso a gente volta com o Edu Graça. Até já. Deixa eu ir dando boa noite aqui pro Edu, enquanto a Vera tá reconectando. Oi, Edu, tudo bem? Boa noite para você. Boa noite, Carol. Saudades de você, de falar com você aqui. Boa noite aos ouvintes. Oi, Edu. Oi, Carol. Vai daí, amiga. Depois eu pego. Tá bom. E não, Edu tava falando o quê? Que alguém tem que avisar pro Trump e dar uma sossegada nesse fim de ano, né? O nosso Jingle Bells aí, se depender do Donald Trump, tá complicado mesmo, né? Especialmente com relação à Venezuela. Difícil. Quer fazer a primeira pergunta daí, Vera? Edu, então, justamente em relação a isso, né, da Venezuela, a gente teve a tentativa de interceptação da terceira embarcação venezuelana que tentava sair ali com petróleo. Está funcionando essa estratégia do Trump para tentar estrangular o regime Maduro, usando inclusive esse discurso do narcotráfico, de combate ao narcotráfico como justificativa? Seria o ideal para ele, né, para o presidente Trump, né, que de uma certa maneira esse asfixiamento econômico do governo Maduro fizesse com que a própria cúpula chavista, ali, o governo que depende do petróleo, oferecesse a cabeça de Nicolás Maduro e justificasse, assim, esse teatro de guerra imenso ali no Caribe e na América do Sul, inédito, inclusive, sem a necessidade, Vera, de uma invasão por terra.
Só que assim, o que eu tenho escutado é que o efeito até esse momento, sem a gente precisar falar desse terceiro barco, que as informações que a gente tem até agora é que ele segue em fuga, não conseguiram interceptar o barco. Mas as informações que a gente tem é que o efeito pode sair pela culatra internamente. Por quê? Porque os venezuelanos mais pobres é que seriam prejudicados de uma forma mais dramática no caso de um asfixiamento econômico, especialmente se as semanas forem passando, assim, né, Natal, Ano Novo, sem uma distensão. Nesse caso, internamente, já tem muita gente que teme que grupos originalmente chavistas e que se afastaram do governo Maduro e criticaram a eleição que foi roubada da oposição, que eles tenderiam a engordar uma possível resistência, porque vendo a maioria da população, passar necessidades mais do que já passam. Hoje, o governo russo, segundo o chanceler madurista, reafirmou o apoio moral lá do governo a Maduro e prometeu avançar o pleito de Caracas no Conselho de Segurança da ONU de que um embargo militar americano é ilegal. Agora, obviamente que os Estados Unidos, que têm poder de veto no Conselho, vão vetar qualquer avanço nesse sentido. O que me parece cada vez mais claro, e com todas as fontes que eu estou conversando nos Estados Unidos, é que Washington parece cada vez mais ter imaginado um quadro muito menos realista em relação à Venezuela do que é o que a gente vê de fato. A cada peça que eles mexem nesse xadrez, apesar da vantagem enorme militar e econômica, a partida contra o Maduro parece ficar cada vez mais complexa, com um risco para todo mundo, né, de uma invasão militar por terra, com morte, caos, refugiados e um processo complexo de uma transição democrática, claro que é desejada, mas parece a cada dia que essa Casa Branca não se preparou devidamente para comandar esse eventual processo de transição democrática não, Vera. Agora, Edu, tem um componente doméstico nesse cálculo de Washington, inclusive nesse provável ataque aí que pode ser feito contra a Venezuela, né? Sim, né? Ano que vem, como a gente sempre lembra aqui, em novembro, os americanos têm eleições importantíssimas, que eles vão decidir quem é que vai comandar o Senado e a Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos. E hoje, todas as pesquisas mostram a aprovação do Trump despencando, em média de apenas 42%, com viés de baixa. E o trunfo principal que o Trump usou no ano passado, que a gente falou muito aqui quando eu estava lá cobrindo as eleições dos Estados Unidos, falando com vocês na campanha, era a economia, né? Era aquela mensagem repetida, exaustão, que com ele os americanos voltariam a ter mais dinheiro no bolso. Só que, já tem quase um ano desde que ele assumiu o governo. A inflação segue exatamente no mesmo patamar do fim do governo Biden. Os preços não abaixaram, inclusive por conta dos efeitos colaterais aí dos tarifaços, né? Que ele implantou muito mundo afora, inclusive contra o Brasil. E sem a economia, o bumbo que os estrategistas republicanos, para vencer as eleições em novembro, estão querendo bater até lá, que é o que lhes resta, eles acham, é o da defesa da lei e da ordem. E eles resumem essa batucada aí em 3 eixos. Primeiro, incrementar o policiamento, a militarização do policiamento nas grandes cidades dos Estados Unidos que são administradas pelo Partido Democrata e que vão ser apresentadas ainda mais como uma zona geral, uma bagunça, embora os números não mostrem isso, e mesmo em ano de Copa do Mundo, com algumas delas, como Los Angeles, Seattle, sendo sede dos jogos. O segundo eixo é que vai ter mais batida ainda dos agentes do Serviço de Imigração e Alfândega, o ICE, contra o cerco ainda maior, né, os imigrantes que não têm a documentação correta para viver no país. E o terceiro, aí sim, e a gente pensa na Venezuela, são as investidas das Forças Armadas americanas contra alvos que são caracterizados pelo governo Trump como sendo, como a Vera mencionou na primeira pergunta, do narcotráfico, narcotraficantes. É hoje o caso da Venezuela, que acabou de ser, inclusive, considerado oficialmente por Washington como um estado traficante, mas que é algo que pode se estender para México, para Colômbia, é algo que preocupa muito o governo brasileiro, com razão. E aí que está a pista, Carol, para a gente tentar prever o que pode acontecer na Venezuela nos próximos dias, né? Nesse Natal aí que você não queria que tivéssemos esse Grinch Trump, mas que a coisa está indo nesse caminho. Porque ele busca uma narrativa de vitória que não tire votos dele em casa, né? Então, assim, por exemplo, essas imagens de petroleiro sendo detidos pelas Forças Armadas Americanas, elas passam força, mostram ele como o xerifão do planeta. Bombardeios cirúrgicos contra áreas do narcotráfico também. Até bombardeios assim contra quartel-general militar do chavismo e tal. Agora, uma invasão
com perda de vidas americanas, seria um risco enorme para ele, porque seria visto, especialmente pela base dele, como um segundo estelionato eleitoral dele, né? Teve a economia que a gente falou, e agora teria também a promessa de que com ele no poder, o foco, o dinheiro investido seria todo em casa, não no que essa base que vota nele, que é importante que ela saia de casa para votar no Partido Republicano no ano que vem, para ele, gosta de chamar de guerras sem fim. Seria mais uma guerra sem fim. Isso ele não quer. Edu, para a gente fechar, queria te ouvir um pouquinho sobre Rússia, porque um general russo morreu hoje no que parece ter sido um atentado ali em Moscou. O que já se sabe sobre esse episódio e qual a dimensão dele dentro do contexto dessa guerra interminável da Rússia e contra a Ucrânia? Interminável mesmo, porque em fevereiro, se nada acontecer, serão 4 anos de guerra, né? A maior guerra em tempo na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, uma coisa impensável, né? Quem morreu, Vera, foi o general Fanil Sarvarov, e ele era o cara que comandava e concentrava o treinamento operacional das tropas russas em todos os frontes ucranianos. Então era uma figura importante. E uma bomba explodiu no carro dele hoje de manhã, em pleno Moscou. E as imagens, inclusive, mostram o carro andando assim um pouquinho já danificado, né? Ele já estava dentro morto, enfim. E o Kremlin informou que apura, sim, se serviços de inteligência ucranianos estão por trás desse atentado. O Savarov tinha 56 anos, era um militar experimentado, ele comandou tropas russas na Chechênia e na Síria, e se confirmado, esse seria o 3º atentado, pelo menos, desde o início da guerra, contra comandantes militares de destaque russos pelos ucranianos. Essa sequência e o fato do atentado ter sido hoje numa rua de Moscou, claro, atesta aí uma vulnerabilidade dos serviços de segurança russos, que é algo especialmente caro ao presidente Vladimir Putin, que vem do universo de inteligência da antiga União Soviética. E o que ele está tentando buscar, né, mostrar nesse momento? A força muito maior da Rússia no teatro de guerra contra a Ucrânia, que é inevitável uma vitória russa. E num momento em que os americanos estão tentando aprovar um cessar-fogo muito mais favorável a ele do que a Ucrânia. Ou seja, essa trégua que já estava bem complicada, hoje ficou um pouquinho mais difícil. É isso, Eduardo Graça com a gente todas as segundas-feiras, comentando os assuntos internacionais. Edu, um ótimo Natal para você, tudo de bom para você e sua família. Semana que vem tá de recesso já? Já estou de recesso, semana que vem, depois emendo com férias. Eu não sou a Débora nem a Carol, mas vou ter umas fériasinhas também. Então, beleza, um ótimo ano novo também, e ótimas férias até 2026, meu querido. Até, feliz ano novo para todos, para os ouvintes também, para vocês duas e para as famílias todas de vocês. Beijo, Edu, aproveite muito, descanse e te esperamos aqui ano que vem. Até mais. Voltarei. Beijo. Tchau. 6h55, Vera, vamos falar do nosso último assunto aqui no Viva a Voz, que é esse imbróglio aí do Banco Master. E hoje veio à tona a informação de que o ministro Alexandre de Moraes procurou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em algumas oportunidades para fazer pressão em favor do acordo do Master com o BRB. A Samantha Klein está acompanhando todo esse noticiário, atualiza para a gente em Brasília. E Samantha? Carol e Vera, essa informação é da colunista Malu Gaspar. Segundo informações dela, checada com várias fontes ali ligadas ao ministro Alexandre de Moraes e também ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, foram pelo menos 4 encontros por telefone e um encontro presencial para conversar, em que eles acabaram conversando sobre o Banco Master e sobre o empresário Daniel Vorcaro. Na versão desses integrantes, Moraes ligou então em 3 oportunidades. Ele chegou a pedir que o Banco Central aprovasse o negócio com o BRB, que tinha sido anunciado em março, mas estava naquela pendência de autorização da autoridade monetária. Naquele momento, inclusive, já se sabia que havia algo errado com relação ao Banco Master. Por quê? Porque havia um racha entre os diretores do Banco Central sobre decretar ou não intervenção no banco. Segundo
as informações que Malu Gaspar obteve, Galípolo respondeu a Moraes que os técnicos do Banco Central tinham já descoberto as fraudes envolvendo o repasse de 12 bilhões de reais em créditos do Master para o BRB, e diante dessa informação, o ministro Alexandre de Moraes teria dito, bom, aí nesse sentido não tem como realmente aprovar o negócio. Além disso, termina hoje o prazo de 72 horas para que o Banco Central preste informações ao ministro Jonathan de Jesus, do Tribunal de Contas da União, que apresente ali algumas explicações sobre a liquidação extrajudicial do Banco Master. Essa decisão se deu por uma medida cautelar do ministro no âmbito do processo de investigação de possível omissão do Banco Central em relação às operações do Master. O subprocurador do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Furtado, fez esse pedido. Falei com ele hoje, ele disse, olha, sei que o Banco Central é competente, mas preciso ver se está tudo certo. E aí, por isso, o pedido feito ao Tribunal de Contas da União, segundo o Lucas Furtado, apesar de ser competente, não se pode ser imune ao controle administrativo. Com vocês. Obrigada, Samantha. A fotografia aí para os ministros do Supremo dessas relações com o Banco Master não é boa, né, Vera? Nem um pouco. Um furo muito importante na Malu Gaspar aí, né, abrindo a segunda-feira de hoje, manchete do site do Globo. É uma informação bastante grave, que ela checou com muitas fontes. Foram vários os contatos do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Central para tratar desse assunto. Ele falou 3 vezes por telefone e uma pessoalmente com o presidente da instituição, Gabriel Galípolo, que na sexta-feira, no balanço do BC, já tinha falado sobre essa questão da liquidação do Master e deixado ali algumas pistas sobre isso. Ele falou, olha, está tudo documentado, todo mundo que entrou em contato com o BC para falar sobre Master, nós temos documentado. Então ali ele já estava dando vários recados de que esses registros estavam feitos. Lembrando que o ministro Dias Toffoli, que avocou para si a relatoria desse caso, decretou sigilo absoluto, total, de toda a documentação apreendida pela Polícia Federal, de toda a investigação, mas esses registros de conversas e todo que tem no Banco Central não parecem estar abarcados por esse sigilo. Então, a gente está aí diante de um Banco Central, que é uma instituição independente, que tem, inclusive, autonomia aprovada por lei, demonstrando incômodo com as ingerências políticas nesse caso. E lembrando que o escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes é contratado do Banco Master. Ele nunca poderia ter feito nenhum tipo de ligação para fazer qualquer intermediação. É muito grave isso, é de extrema gravidade. O escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes tem um contrato de 3 milhões e 600 mensais com o Banco Master. Então, tudo isso tem de ser esclarecido. O ministro está devendo explicações a esse respeito. E o Supremo Tribunal Federal, que vem discutindo aí a ideia de um código de conduta para os seus integrantes, tem razões de sobra para apressar isso, e o ministro Edson Fachin tem diante do seu mandato um grande desafio de fazer com que essas relações sejam mais transparentes e que esse tipo de intermediação não aconteça, porque isso não pode acontecer. Vera, obrigada por hoje, boa noite para você, até amanhã. Obrigada, Carol, até amanhã para você e para os ouvintes. Tchau, tchau.